Bem-vindos, meus amados, mais um lindo podcast, Altas Ideias, aqui do nosso Colégio Antares. Eu, professora Adriana de Sá, professora de Geografia, estarei hoje com vocês, juntamente com o nosso convidado ilustríssimo, o nosso professor João Paulo Cláudio. Seja muito bem-vindo, professor João Paulo. Muito obrigado, professora Adriana. O que é curioso é realmente eu sou um visitante. Ela não, ela já tomou conta aqui. Adoro esses debates. Porque uma cadeira já é cativa aqui. Sim, é muito importante construirmos juntos, né, esse processo de conhecimentos e debatermos também temas extremamente relevantes. Não só no contexto acadêmico, mas também no contexto cotidiano, enquanto sociedade civil organizada. Hoje o nosso tema é bastante polêmico, bastante delicado, mas tentaremos abordar de uma maneira bem informativa e bem aprofundada. Então hoje o nosso podcast ele será sobre Oriente Médio em Foco. Temos Israel, Palestina e desafios atuais. Lembrando, né, professor João Paulo, que temos um podcast exatamente 40, há 8 meses atrás, onde nós conseguimos contextualizar um processo de disputas territoriais e também do início do conflito. É muito importante pegar esse podcast 40 para justamente juntar com o podcast atual, certo? É muito importante, eles fazem parte de um pensamento maior. Por isso que vocês podem ficar, mas não está explicando o início do conflito, todas as motivações possíveis. Não estamos, porque já temos um explicando, para não ser redundante, né? E se para entrarmos também num sistema mais atual, numa perspectiva 8 meses, né, de início desse conflito, muita coisa já mudou. Vários atores dentro dessa organização de guerra, vamos dizer assim, acabaram mudando, acabaram entrando, e também as perspectivas atuais e as perspectivas futuras, elas são, ao mesmo tempo, já um pouco consolidadas, mas também preocupantes se a gente for analisar numa questão de futuro, né? E por falar em futuro, vamos começar a falar sobre os processos de tentativa, de negociações de acordos de paz. As negociações de paz, né, entre o governo, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, o premier ou primeiro-ministro, que lá no primeiro podcast, no anterior, nós trabalhamos justamente, eu falei para vocês que ele foi primeiro-ministro de 96 e 99, depois de 2009 a 2021, aí 2022 até agora, e ele é muito contestado, viu, professora? Internamente, certo, temos muitas contestações ao primeiro-ministro, e há algumas polêmicas, por exemplo, até que ponto ele quer logo o final ou não do conflito. Há opositores que questionam, certo, que Benjamin Netanyahu ele está deixando se prolongar demais, porque há processos contra ele em tramitação na justiça israelense e há uma grande preocupação parte dele se ele vai ser condenado ou não. Enquanto a guerra estiver se prolongando, ele está salvo disso. Então, sim, internamente, partes da sociedade questionam até que ponto ele está com boa vontade de terminar logo. E no momento que estamos hoje, exatamente, nós temos justamente o exército israelense falando, olha, a estrutura usada pelo grupo terrorista, e que deixe bem claro, que deixa muito importante, ao meu ver, é um grupo terrorista, certo? É um grupo que o ataque terrorista no ano passado, foi realmente algo extremamente, em 7 de outubro, reprovável, condenável, absurdo, tá? Que deixe bem claro isso. Então, a estrutura desse grupo terrorista dentro da faixa de Gaza, ela já está comprometida. Então, o exército de Israel, no momento, tem algumas rusgas com o governo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de que, olha, nós já fizemos o grosso do serviço aqui. Temos só algumas ações pontuais a serem feitas aqui na faixa de Gaza. É muito importante que vocês entendam que a Palestina é a faixa de Gaza e a Cisjordânia. E um dos debates atuais, professora Adriana, na Cisjordânia são os assentamentos, e isso é muito importante. A expansão dos assentamentos israelenses, que a gente também teve esse tipo de abordagem sobre essa questão de expansão territorial no nosso podcast 40. E então, agora está mais polêmico ainda, porque aumentaram mais ainda os assentamentos na Cisjordânia. Isso pode gerar novos conflitos naquela região.
Só lembrando que o Hamas, ele governava, porque agora ele foi... boa parte da sua estrutura destruída, ele governava a faixa de Gaza. Mas a Cisjordânia não. A Cisjordânia está ligada a um outro grupo, que é o grupo Fatah, que não está ligado à luta armada, que não é defensor da luta armada, mas que cada vez mais perde a sua imagem junto à população palestina da Cisjordânia, pois a população fala, vocês não fazem nada contra o aumento desses assentamentos. É uma das polêmicas envolvendo o Benjamin Netanyahu. Saibam muito bem que nem todo israelense ele é um sionista, nem todo israelense é defensor dos conflitos atuais, do prolongamento da guerra, nem todo israelense, na verdade, boa parte, é contrário ao regime do Benjamin Netanyahu, professora. E assim, sobre as tratativas de paz, temos muitas polêmicas entre o Estado de Israel e o grupo terrorista Hamas. Ou seja, há pontos de discordância sobre essa paz. Enquanto Israel, Benjamin Netanyahu, defende um cessar-fogo momentâneo para negociar mais profundamente e libertar os prisioneiros, os que estão vivos ainda, o Hamas defende um cessar-fogo definitivo. Sim, e o importante também é salientar que o próprio governo de Israel... Olha que lindo. Traduzindo. Visibilizar. É importante... Dá ênfase. Dá ênfase, muito bem. É importante salientar, professor João Paulo, que há tentativas também do próprio chefe da inteligência, da Mossad, a inteligência israelense, de envio de delegações à própria faixa de Gaza, numa tentativa de chegar a uma conversa que realmente seja efetiva, para que esse cessar-fogo ele não fique no campo da abstração, para que ele seja executado. Mas existem N processos, inclusive se a gente for pegar agora para o início dessa semana, agora em julho, a gente observa uma tentativa ou pelo menos um pronunciamento onde houve o comprometimento de ter um cessar-fogo, como você mesmo falou, momentâneo, até chegar a um processo de libertação de reféns ou até mesmo de reconstrução de territórios, mas que isso acabou não sendo materializado pelo governo israelense em virtude de ter uma ação contrária. Que ação contrária foi essa? Foi um avanço de tanques. E esse avanço de tanques, ele pode ser encarado, ou ele foi encarado como uma continuação de ofensiva de guerra. Além disso, nós tivemos também a continuação de bombardeios que também se materializaram na morte de reféns, na morte de estudantes, porque foi em uma área educacional. Então, todas essas tentativas positivas, elas precisam ser mais eficientes ou mais efetivas para que realmente essa negociação ela possa ser vista como um real objetivo, para que não seja apenas um discurso que fique vago e que a gente continue tendo pessoas que estão lucrando com essa situação de guerra. É um ponto que vamos trabalhar sobre como a guerra ela pode gerar muitos lucros para determinados segmentos. Mas olha só, o cessar-fogo como é complicado. Estou aqui no dia 8/7, agora no começo da semana, tem assim, Hamas diz que ataque de Israel em Gaza, um ataque agora, pode prejudicar negociações de cessar-fogo. Nós temos uma agência da ONU que foi almejada. Qual foi o argumento feito pelo Estado israelense? No caso, Benjamin Netanyahu. Não estou falando de povo, estou falando de Estado. Muito importante salientar. No caso, quem está no Estado, que é o governo de Benjamin, foi alegado que nós temos um membro do braço armado do Hamas que estava nesse abrigo da ONU. E o que é falado pela comunidade internacional? As cidades estão destruídas, a infraestrutura está destruída na faixa de Gaza, então muitas pessoas elas vão para essas localidades, certo, que tem o comando da ONU, prédios, etc., para se abrigar, para poder ver se consegue algum alento, algum alimento. E, portanto, certo, muitos inocentes acabaram morrendo desse bombardeio agora no início da semana. É um absurdo. Isso que é um absurdo. Não materializa esse real desejo de um cessar-fogo. E aí eu fico pensando, até que ponto esse cessar-fogo realmente está sendo debatido da forma séria, correta? Nós podemos também colocar, com relação a influências internacionais, que os Estados Unidos, por mais que seja um dos aliados, né,
dessas iniciativas do governo israelense, ele está no Cairo, no Egito, capital do Egito, para ajudar na mediação desses conflitos, porque como você mesmo falou, João Paulo, já entra numa situação de insustentabilidade. Não existe mais um objetivo claro dentro desses processos de bombardeio e degradação da faixa de Gaza. Na verdade, a gente estava até comentando, antes de começar o podcast, que existem áreas onde já estão sendo ocupadas e dominadas por gangues, por processos até mesmo milicianos, podemos dizer assim, que foge um pouco dessa dinâmica governo de Israel e Hamas. Nós estávamos comentando justamente, agora semana passada, tivemos alguns bancos sendo assaltados na faixa de Gaza. É curioso, sendo assaltados por alguns grupos, alguns gangues. Porque assim, ó, não existe vácuo de poder. Estávamos conversando, eu e a professora Adriana. O que é curioso é que nós conversamos bastante aqui. Bastante antes desse Dois podcast. Que falam um pouco, né? Certo? Dá certinho. Falta só ali aqui, aí, vai ver. Pronto. Aí Apocalipse. Pense. Olha só, estávamos conversando justamente o seguinte. Comparando com o caso do Iraque. Em 2003 tivemos o ataque ao Iraque, usando como argumentação que eles tinham armas de destruição em massa. O presidente George W. Bush. Nada foi achado de armas de destruição em massa. Hoje em dia sabemos que aquilo foi mais uma desculpa. Sim. Tá? Mas tudo bem. Ao derrubar o governo de Saddam Hussein no Iraque, o que aconteceu? Não existe vácuo para o poder. Várias prisões, os prisioneiros, até prisioneiros comuns, foram libertados. Não existe vácuo do poder. Esses que foram libertados acabaram sendo aliciados por um novo grupo chamado Estado Islâmico, ou melhor, ISIS, ou Estado Islâmico. O Estado Islâmico se mostrou ser algo extremamente deletério. A palavra deletério, prejudicial. O Estado Islâmico, meu aluna, ouvinte, o Estado Islâmico foi algo extremamente deletério. Eles chegaram a tentar serem reconhecidos internacionalmente como Estado. Moeda, tinha certo sistema de correios, justiça, enfim. Mas o mundo não o aceitou, né? Não aceitou o Estado Islâmico. Não existe vácuo do poder. Entenda, os norte-americanos, para controlar todo o território do Iraque, é algo mais complexo, mais difícil, mais complicado, porque o território é bem maior do que a faixa de Gaza. Onde é que eu quero chegar? A faixa de Gaza é um território pequeno. Por ser um território pequeno, o exército de Israel poderia estar controlando mais adequadamente para evitar que esses grupos, levando em consideração que o governo que até então existia, que era do Hamas, certo? Que aí podemos questionar da legitimidade, disso, daquilo, mas existia um governo que mantinha uma mínima ordem lá dentro, que é um grupo terrorista, mas mantinha. E agora, meu amigo, nós temos o quê? Nós temos o caos. E no meio desse caos, essas gangues estão, inclusive, pegando até ajuda humanitária e vendendo. Vendendo ajuda humanitária, ou seja, lucrando com a fome. Enquanto, de um lado, eu tenho o governo de Israel, não estou falando do povo, que usa a fome como arma de guerra. Temos grupos agora, gangues, que lá dentro usam a fome como lucro. E é importante também observar que dentro dessa estrutura de guerra, João Paulo, a gente vai ter também a própria indústria bélica lucrando bastante com isso. Se a gente for analisar os incentivos ou até mesmo fornecimento de armas de destruição em massa que nós temos nessa relação Estados Unidos e Israel, que foi até mais ou menos uns 2 meses atrás, houve um processo de parada de abastecimento, mas agora já foi retomado esse abastecimento de bombas chegando a mais de 200 quilos. Então isso aí tem um poder, um arsenal bélico bem importante. Isso vem também a deixar uma parte das pessoas que estão envolvidas nesse cenário de guerra ganhando, lucrando, cada vez mais enriquecendo as pessoas que são a favor da continuação desse tipo de conflito. Apesar que mesmo com essa parceria Estados Unidos e Israel, o próprio Netanyahu já fez N pronunciamentos sendo contrário a algumas ações relativas ao governo do presidente Biden. Então,
Esse ano também é um ano decisivo relativo às próprias eleições estadunidenses. Então, olha como esse cenário ele vai ganhando uma dimensão muito complexa. O Biden ele sofreu uma grande pressão interna devido aos excessos cometidos por Benjamin Netanyahu. Então, o Benjamin Netanyahu ele cometeu tantos excessos, que houve uma pressão interna nos Estados Unidos, certo? Em relação ao Biden, para que ele tomasse alguma providência. O Biden, algumas vezes, ele falou sobre que o Netanyahu deveria diminuir, certo, os impactos dos ataques, que deveria ter mais cuidado com a população civil, com os inocentes. Mas o que é curioso é que, ano eleitoral, ao mesmo tempo que ele fazia críticas, o governo americano continuava a fornecer certo dinheiro para Israel e boa parte desse dinheiro utilizado para poder, certo, adquirir equipamentos militares que enriqueciam a indústria bélica americana. A indústria bélica é engraçado porque... É um dinheiro que vai e volta, né? Há um investimento, mas também eles recebem com relação à compra desses armamentos. A canção O Senhor da Guerra, do Renato Russo, é isso? O Senhor da Guerra gosta de crianças, né? A guerra gera lucros, gera profundos lucros. E sabemos que, por exemplo, a indústria bélica norte-americana lucra demais com o Oriente Médio. Não se engane ao achar que o Oriente Médio é só petróleo, ou que o interesse único norte-americano é o petróleo. Professor de Geografia, a produção de petróleo norte-americana é tão dependente do Oriente Médio? Não, nós temos também um processo extrator uma pergunta, viu? Extremamente importante dentro dos Estados Unidos. Não só do próprio petróleo, mas de xisto betuminoso. Exatamente. Nós temos também na região dos Grandes Lagos, ali na divisa com o Canadá, vários processos de extração... ou na fronteira do Canadá, perdão, vários processos de extração de minérios extremamente importantes. Nós temos o silício, nós temos o lítio, nós temos N minérios que são importantes. Então, os Estados Unidos, na verdade, ele quer também uma questão estratégia de localização geográfica desse processo de união, tanto da África quanto da Ásia, da própria Eurásia. Então, existe outros cunhos importantes. O pensamento embora eu não dependa tanto do Oriente Médio, há nações rivais que dependem mais do que eu e, portanto, eu preciso estrategicamente, eu preciso ter alguns controles, alguns acordos estratégicos para incomodar meus oponentes. Exato, eu preciso manter essa estrutura de caos, porque se eu deixar fragmentado, é mais fácil dominar. E aí tem um detalhe, viu, que não faz parte aqui do debate, do nosso podcast, porque tem China, Rússia, cada um busca os seus aliados. Um dos pontos que vamos trabalhar aqui é sobre o Irã, né? Sim, com certeza. O Irã tem ligação com a China, tem ligação com a Rússia, mas no seu devido momento. Eu queria também chamar a atenção, João Paulo, já que nós estamos falando sobre esse apoio mútuo entre Israel e Estados Unidos, colocar também que não é algo que é homogêneo. Não. Nós vamos poder também observar protestos dentro do próprio Estados Unidos, as universidades, né, estudantes que vão ser contra esse sistema de guerra e até mesmo esse apoio nas tratativas ou nas iniciativas de guerra promovidas pelo governo de Israel na faixa de Gaza, que são os protestos pró-Gaza que nós tivemos também esse ano nas universidades dos Estados Unidos. E mais especificamente em maio agora de 2024, onde o próprio debate era esse: as empresas estão lucrando com esse sistema de guerra e o povo, a sociedade, os civis é que estão pagando o preço mais alto. Eles que são a baixa de guerra, vamos dizer assim, que dentro dessa perspectiva relativa à guerra, digamos, baixas de guerras para eles aceitáveis. Então, houve esses manifestos, mais manifestações que também tiveram excessos. É importante salientar, porque nós não podemos também ter uma visão parcial. Precisamos entender
que existem dois lados, existem também excessos cometidos com relação a estudantes de origem judaica, como também existem N excessos cometidos também para as pessoas que são a favor do sistema, de manutenção cultural do sistema palestino. Então, é uma situação bastante delicada. Professora, há uma infantilização muito grande, né, Adriana? Há uma infantilização muito grande dos protestos políticos. Sim. Boa parte da composição, seja de um lado ou do outro, são muito infantilizados, assim. Uma parte dos manifestantes, não todos. Sim. Por que infantilização? Porque estudar cansa, se informar realmente é muito difícil. É mais fácil reproduzir. É mais fácil reproduzir. Aí eu tava com um livro aqui, que é do Amos Oz, né? Que um escritor de origem judeu, já morreu, prêmio Nobel de literatura. Tem muitos livros autobiográficos, para assim falar, personagens que realmente ele está relatando parte da vida dele. E aí, no livro dele, Mais Uma Luz, eu acho que é isso, desculpa se puder consultar, Mais Uma Luz, do último que foi lançado, que é uma revisão de como curar um fanático. Como curar, Mais Uma Luz, uma coisa assim, como curar um fanático. Ele fala uma parte do livro sobre a infantilização da população mundial, que para os governos é muito melhor ter uma população infantilizada, porque a criança, ela é mais fácil de ser manipulada. E, pois bem, ele é muito polêmico, porque eu estava conversando com a professora Adriana, ele não era um cara contrário à ação militar. Ele falava, olha, eu não sou um defensor de que se bateu numa face, eu tenho que dar outra face. Ou seja, ele não estava vivo quando aconteceu o atentado terrorista do Hamas, já tinha morrido, morreu em 2013, certo? Não lembro exatamente o ano agora. E aí ele não estava vivo, mas ele seria um defensor de uma reação. Ele fala sobre, no livro, eu estava lendo com a professora Adriana aqui, que ele fala que muitas vezes é importante usar a marreta sim, mas só a marreta, a força, não é necessário para trazer a modificação se a marreta não estiver acompanhada de boas ideias. Estou vendo o Benjamin Netanyahu, certo, com a marreta. Mas cadê as boas ideias? Sem um plano, sem o projeto para a faixa de Gaza. E sobre as manifestações dos dois lados. Eu via grupos ligados à direita, temos alguns Instagrams no Brasil e temos uma pessoa ligada a Israel, que é dono de um Instagram e dono de um YouTube, né, um canal muito forte, eu não quero citar o nome dele, que ele é judeu e ele só quer olhar o lado de Israel, não dá espaço para o outro lado, que ele postou em alguns videozinhos sobre alguns manifestantes pró-Palestina ignorantes. Chegava assim, perguntava qualquer coisa sobre a Palestina, a pessoa não sabia explicar. Mas também como eu vi alguns grupos da esquerda, certo, entrevistando judeus ou pessoas pró-Israel que não entendiam. Por exemplo, tivemos manifestações em São Paulo em que algumas senhoras estavam com a bandeira e começaram a perguntar para essas senhoras o que eles achavam sobre Israel. Aí elas falaram, Israel a gente apoia porque é cristã, porque é Cristo. Olha a desinformação de um lado e do outro. Sim, importantíssimo colocar isso, João Paulo, que qualquer argumento que você venha a ter para ter uma defesa ou para ter uma negação, ele precisa ser embasado. Porque temos manifestantes pró-Palestina desinformados, sem entender, e tem pró-Israel desinformados. Eu estava conversando com a professora Adriana, é engraçado que é curioso que tem uma teoria teológica chamada dispensar, é porque trava a língua, sionalismo. Dispensacionalismo, que é uma corrente que defende que o Messias só vai voltar mesmo quando a terra sagrada estiver nas mãos do povo escolhido, né? Por isso que alguns setores cristãos, levando em consideração que Israel não é cristã, a população judaica é judia em religião, da religião judaica, a maior parte não é cristã. Pode ter algum judeu de origem, de nascimento, que virou cristão, mas enfim, eles são judeus. Aí olha só um ponto, então tem pessoas que defendem Israel porque acreditam que eles são cristãos, não são. Agora, também é interessante, tem pessoas que defendem Israel porque acham que Israel está ligado ao que ele acha correto. Israel tem uma polêmica, eu não vou trabalhar aqui, a questão do aborto em Israel é legalizado. Casamento homoafetivo em Israel não é proibido, então
tem algumas pautas de grupos conservadores que ficam a todo momento falando de Israel. Que não convergem, né? Que não convergem com o que eles defendem. Então, a ignorância dos dois lados, há pessoas pró-Palestina que não têm o menor entendimento. Um dos exemplos que a gente estava até comentando, é importante também visibilizar, que nós tivemos agora há alguns dias a pichação no monumento da Anne Frank em Amsterdã. E a pichação escrito Gaza. Anne Frank, que tem toda uma representatividade super importante no processo vergonhoso do Holocausto. Ela é uma vítima do genocídio, certo? Perpetrado pelos nazistas contra, certo? Não só judeus, mas é porque o Holocausto... A humanidade. Nós tivemos ciganos, negros, socialistas, homoafetivos, principalmente judeus. Zona de interesse o filme, né? Bem interessante. Ele é paradão, mas muito interessante para falar sobre isso, como os judeus viraram algo insignificante na mentalidade de muitos alemães. Há um livro lindíssimo assim, né? Interessante, no sentido da reflexão, interessante, né? Chamado Carrascos Voluntários de Hitler. Olha o nome, Carrascos Voluntários. O poder de persuasão que ele tinha também na lavagem cerebral são coisas discutidas até cientificamente. E o contexto histórico. Total, o contexto histórico. Eu estou lendo agora, foi traduzido para português agora, o Ian Kershaw, sobre carisma e poder. Foi traduzido agora, foi lançado agora há pouco tempo, um mês e pouquinho, talvez um pouco mais. Eu tinha em espanhol e tinha dificuldade de ler algumas partes. Agora estou lendo melhor. Ele vai falar justamente sobre como o contexto contribui para esses carismas proliferarem. Sim. E aí a questão da Anne Frank, ela é uma vítima. Ela teve a sua vida ceifada, muito jovem ainda. Aos então, 15 anos. A pessoa vai lá e picha Gaza, certo? Em uma criança / adolescente que foi ceifada a sua vida pelos nazistas. Qual é o sentido, né? Isso é de uma falta de reflexão. Total. Aí eu vou subir agora o nível de crítica. A ignorância, a burrice e até maldade, cara. E aí entra Maldade. O que você falou sobre como existe a desinformação de ambos os lados. E também a falta de pensamento crítico no sentido de como isso vai ser externado para a sociedade. Tanto é que os governantes de Amsterdã tiveram pronunciamentos completamente contra esse tipo de ação e já está sendo investigado para que seja punido de uma maneira correta, porque isso é um processo, além de vandalismo, é também algo que fere o que uma das grandes feridas da humanidade, que foi essa perseguição tão absurda e esse genocídio dentro do sistema do Holocausto. Sabe o que é curioso? Há uma grande intelectual chamada Samantha Power. Procura, pessoal. Samantha Power, ela escreveu a biografia do Sérgio Vieira de Mello, o diplomata brasileiro, certo, que foi morto em um atentado terrorista no Iraque, 2003, né, professora? 2003. Foi morto. Ela escreveu uma biografia. E ela tem um livro premiadíssimo chamado Genocídio. Sabe o que é curioso? Que esse termo genocídio não existia no contexto da Primeira Guerra Mundial, certo? Esse termo foi sendo cunhado ao longo da década de 20 e 30 e depois aprovado, né? A gente chamou de genocídio, mas esse termo é um termo relativamente novo, né? Sim. Tudo bem. E se a gente for falar também sobre essa questão, a gente pode entender como dentro dessa falando em genocídio, né? Exatamente. Já ia pegar o gancho, hein? Falando em genocídio, falar um pouco também das ações que estão acontecendo ou das tentativas punitivas que estão sendo abertas na Corte Internacional. Se a gente for pegar pela atuação do Brasil, o Brasil, historicamente, ele tem um papel apaziguador, um papel de propor iniciativas e até mesmo dentro dessas negociações, situações que possam trazer um efetivo cessar-fogo, um fim dessa situação de guerra, para que se tenha um pensamento muito mais humanitário. E o Brasil, ele, dentro das reuniões da ONU, ele acaba sempre priorizando ou tentando priorizar essa questão da união e de atendimento das necessidades, principalmente do povo mais abalado por essa situação,
que seria a população de Gaza, para também se ter uma permissão, vamos dizer assim, da ação de medidas humanitárias, né, de ações humanitárias promovidas pela ONU, o que acabou sendo também vetado no início desse ano pelos Estados Unidos. Mas a tentativa do chanceler brasileiro Mauro Vieira, ela é bastante válida para que não se deixe morrer esse discurso ou esse debate relativo à finalização desse conflito. Então, defende-se não só uma trégua pontual, mas uma trégua permanente. E que esse cessar-fogo entre o Hamas e também entre o governo de Israel, que é, digamos, um dos mais inflexíveis para a finalização desse conflito, para que ele ceda. Na verdade, os dois lados, eles precisam ceder para que esse conflito realmente entre no seu processo de finalização. E falando também um pouco sobre esse termo, né, se realmente existe esse processo de genocídio, alguns defendem, outros são contrários, mas a gente pode dizer que a África do Sul, ela abriu um processo contra Israel na Corte Internacional de Justiça, afirmando que há esse tipo de crime dentro dessa situação conflitiva. Óbvio que nós temos pessoas que são a favor, nós temos países que são a favor dessa reivindicação ou desse processo, essa abertura criminal da África do Sul, e temos também opositores. Mas isso a própria Corte, ela está, digamos, analisando os dados, como o professor João Paulo mesmo falou, a continuação dessa guerra também é um impedimento para que se tenha a coleta geral desses dados para chegar a um veredito. Olha, é muito polêmico, tá? Mas assim, há intelectuais no direito internacional que defendem, há pensadores, há juristas, há historiadores que defendem que o que está acontecendo na faixa de Gaza é genocídio. É polêmico, tá? Extremamente. Polêmico, isso não é consenso. Não é consenso. Outros falam em crimes, certo? Crimes de guerra. Agora, crimes de guerra, de novo, perpetrados por o atual premier Benjamin Netanyahu. E há um pedido de prisão. Há um pedido de prisão e cada vez Benjamin Netanyahu. Cada vez ficando mais forte, mais sério. De novo, se está acontecendo um genocídio ou não, a polêmica sobre a utilização desse termo. Sim, tudo bem? Polêmica. Que fique bem claro isso para vocês. E ainda será julgado, ainda é um processo. Ainda é um processo que ainda estamos no meio desse processo, é difícil de chegarmos a uma conclusão. É curioso porque o termo genocídio, como eu falei, só vai ser cunhado ali. Foi o grande nome, é um cara chamado Rafael Lenkin, certo? Tribo, povo, sídio é matança, né? Não existia o termo e nem o crime tipificado no contexto da Primeira Guerra Mundial. Hoje tem, claro. A Segunda Guerra Mundial ajudou a que isso fosse tipificado. Tudo bem. Então, há uma polêmica sobre isso, mas crime de guerra, professora Adriana, ao meu ver, tem muitos ali. E uma dessas... E, de novo, falar que tem crime de guerra não é passar o pano para o grupo terrorista Hamas, certo? Não é passar o pano para o grupo terrorista. É importante, gente, quando há uma análise crítica desse conflito, entender que os dois lados, eles têm excessos que são plenamente condenáveis. E que essas condenações, para que elas existam, elas têm que ter um embasamento exatamente isso que a gente está fazendo, de dados e de fatos que vão corroborar com essa nossa, digamos, tentativa de entender o conflito de uma maneira mais aprofundada. O que argumento? Voltando para esse pedido, só te cortar aqui um pouquinho, João Paulo, voltando a esse pedido de prisão... E eu também, deu certinho. Voltando a esse pedido de prisão do Netanyahu, ele se sentiu altamente ultrajado. Ele, inclusive, deu um pronunciamento... Bom político que é. Exato. Falando que isso era um ultraje moral. E condenando e acusando, na verdade, o Karim Khan, que seria o procurador, que é o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, apenas. Ele está acusando de ser antissemita. É porque, assim... Desculpa, mas virou uma arma retórica. Sim. Sempre que há uma crítica ao Benjamin ou o que está sendo feito pelo Estado, no caso, mais por exemplo, pelo governo atual, você chama de antissemita porque chamando de antissemita você desqualifica.
Olha, são estratégias utilizadas quando alguém quer criticar uma pessoa que é um pouco mais de direita, chama de fascista. Aí você tenta desqualificar qualquer como ponto, se encerrasse encerrar o debate. Exato. Ou então alguém da direita dizer que é comunista. Exemplo, eu escutei esses dias, tivemos um jogo de futebol, professora Adriana, entre França e Espanha. E esse jogo de futebol, tivemos eleições agora, segundo turno na França. Sim. Bem polêmico. Podemos fazer um podcast sobre podemos, isso. E bem polêmico, de uma forma, bem geral. Eu não estou aprofundando nem a professora aqui. De uma forma geral, a ultradireita lá, os grupos mais de direita saíram perdedores. Entende? Ganharam no sentido de subir de 80 para 140 cadeiras no parlamento. É expressivo. Mas eles estavam contando entre o primeiro e o segundo turno que eles iam ter mais de 200. Então, eles perderam nesse sentido. Se alguém fizer o recorte, você fala, não, o professor João Paulo falou isso. Não. Você está recortando para poder distorcer. Você está sendo incorreto, desonesto. Então, as esquerdas acabaram se unindo a grupos de centro. Não dá para dizer. Tem gente na mídia brasileira que fala que o Macron é esquerda. Impossível. Não tem a menor noção do que está falando ou está usando a maldade, porque as pessoas não buscam se informar, dizer que ele é esquerda. Ele é centro, a reforma dele da Previdência agora... Extremamente centrista. A reforma da Previdência contestada ao extremo pelas esquerdas. Quando eu falo esquerda, eu estou falando ambientalistas, estou falando de socialistas. Então, de uma forma geral, o que aconteceu? As esquerdas acabaram vencendo. Os jogadores da seleção francesa, vários, pediram à população para ir votar. E foi realmente recorde. A população foi votar. Houve e aí, uma quando adesão. a França perdeu o jogo, temos um jornalista... que eu não posso citar nomes, aqui eu não vou citar nomes, que ele é bem mais à direita, muito amigo de alguns jogadores de futebol brasileiros. Ele teve até tretas com um jornalista já chamado Mauro César, teve até algumas tretas. O fato é que ele ficou fazendo vídeos que percam os franceses, bem feito, vai falar de política, seus esquerdistas, seus comunistas, né, que usam Rolex. Acabam misturando, né? Aí eu fiquei... Ou seja, ele está misturando de forma inadequada. Mal ele sabe que muitos jogadores da seleção espanhola de futebol são de pautas um pouco mais à esquerda, tipo os jogadores que vêm da região da Catalunha. Os jogadores bascos. Sim, tem jogadores bascos, como o Nico Williams, como o goleiro. Tem jogadores que foram formados na Catalunha ali, como, por exemplo, o próprio certo craque, né, o Yamal. Então, assim, ele falou besteira e manipulando quem as pessoas, sabendo que as pessoas não iam estudar sobre. Pode falar. Mas isso aí é importante a gente ver como essa teia complexa mundial, ela interliga todos esses tipos de conflitos e debates. E também adicionando mais um personagem, vamos dizer assim, ou mais um país extremamente relevante para essa situação do Oriente Médio, vamos falar um pouco também agora sobre Israel e as tensões no Líbano, o que é bem importante. Se a gente for observar, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, ele foi agora em junho aos Estados Unidos para poder mostrar para eles uma situação que começava a se delinear de uma maneira mais ofensiva. Já tinha havido diversos processos de conflitos, mas que agora ficava de uma maneira mais intensa nessa relação da guerra, não só em Gaza. Gaza, como a gente já falou agora, já chegando a um processo bem exaustivo, mas agora tendo uma tensão muito mais forte do governo de Israel com o grupo do Hezbollah no Líbano. O Gallant é do mesmo partido do Premier, né? Ele é do Likud, é de centro-direita. Porque assim, tem grupos mais à direita que o Benjamin teve que fazer acordos para poder compor uma maioria e poder governar. Por exemplo, como o Chas, que são, entre aspas, ultra-religiosos, né? E essas traz algumas complicações para o governo dele, porque alguns desses grupos ultra-ortodoxos, como queira falar, estão ligados aos assentamentos lá na Cisjordânia. Totalmente. E aí, o Premier, ou o primeiro-ministro, tem que apoiar muitas vezes esses assentamentos, porque é um grupo político ligado a ele. Aí um detalhe sobre o Hezbollah. O Hezbollah
ele é muito mais poderoso do que o Hamas. Não há comparação. Os próprios ataques, a própria organização dos ataques, a própria localização geográfica, João Paulo. E outra coisa, as hostilidades que acontecem também pelo apoio que o Hezbollah recebe do próprio Irã. É porque são chamados proxies, né? Exato. Porque o que são os proxies? Hamas, o Hezbollah, até mesmo na região do Iêmen, os Houthis, eles são proxies porque eles recebem ajuda econômica. Ou seja, muitas vezes, o que é o proxy? E o Irã não ataca diretamente. Deixa eu explicar, porque você vai falar, como assim não ataca diretamente? Eu vou comentar do 13 de abril, só um minutinho. Normalmente os proxies, eles recebem uma ajuda e eles é que fazem um ataque. Tipo assim, o que fala o Irã? Não tem nada a ver com o ataque do Hezbollah. Isso é uma ação do Hezbollah contra o Estado de Israel, por não aceitar a existência do Estado de Israel. Não tem nada a ver com isso. Mas por trás está financiando sim. Então esses proxies, esses grupos proxies, eles acabam fazendo o que é desejado por quem os apoia economicamente e militarmente. Aí você vai falar, mas o próprio Irã atacou. Teve um ataque que foi muito telegrafado, que foi o ataque agora em abril, com drones, que ali foi um grande espetáculo pirotécnico. Professora, tivemos grandes danos para Israel esse ataque pirotécnico? Nós não tivemos. Porque a gente tem também o próprio Domo de Ferro e várias outras organizações que conseguem, ter um processo de segurança mais eficiente. E outra, se a gente for analisar essas hostilidades, Hezbollah e a questão de Israel, em um ataque israelense houve a morte de um comandante do alto da Guarda Revolucionária, escalão do Hezbollah, exatamente. Então, foi muito difícil. Ainda é muito difícil chegar num processo, vamos dizer assim, de conversas, como que está acontecendo agora, ou pelo menos o que está sendo delineado de conversas do governo de Israel para com a faixa de Gaza, o Hamas, do que essa conversa com o Hezbollah. Ainda é algo muito inicial, porque as tensões e as hostilidades, a gente pode até afirmar que são maiores no contexto atual do que o que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, essas críticas a essa ação direta do Hezbollah e também a uma ação direta da própria Síria na região das colinas de Golã, também é uma situação preocupante para o governo de Israel, porque estão entrando outros atores dentro dessa guerra e deixando, digamos, essa possibilidade de ter um apaziguamento no Oriente Médio muito mais distante. Esse ataque que foi feito agora diretamente, em 13 de abril, diretamente pelo Irã contra Israel, que foi avisado. O que foi que aconteceu? Contextualizando, no início de abril, nós tivemos na própria Síria, em Damasco. Aí tem a polêmica se foi em um prédio que faz parte da embaixada iraniana em Damasco, na Síria, ou se foi em um prédio próximo. Porque se for um prédio que faz parte do complexo diplomático da embaixada, é algo muito mais polêmico. Com certeza. Nós tivemos um ataque a um prédio, certo? Que nesse ataque morreu o líder da Guarda Revolucionária Iraniana, um cara chamado Reza Zahedi. E aí ele é alguém do alto comando. E a polêmica foi atacado por Israel um prédio que está no complexo da embaixada, ou foi um prédio anexo que não está ligado à embaixada? Isso é muito importante, porque atacar a embaixada é algo bastante polêmico no direito internacional. Completamente. E aí o que acontece? O que fez o Irã? Vamos revidar. O Irã, durante muitos dias, falou que iria revidar. E o governo mesmo, o governo do Ayatollah, o Ali Khamenei, ele tinha que dar alguma resposta para poder mostrar para a sua população que ele é forte. Porque no Oriente Médio é muito importante você falar que é forte. Você não só falar. Você tem que manter o poderio. Você tem que mostrar. Olha, exato. Dos pontos mais centrais no Oriente Médio é mostrar poder. Mesmo que mude o foco. Se não mostrar poder, não tem respeito. Então, o que acontece? Nós temos um regime muito criticado internacionalmente, questionado até internamente, com a crise econômica, e um dos seus líderes da Guarda Revolucionária
foi morto, certo? Ligado a Israel. Israel muitas vezes fica, não sei muito bem disso. O fato é que tinha que dar uma resposta. Sim. E aí deu uma resposta com muitos drones. Telegrafado, pessoal. Certo? Você for ler, poucos vão ser os drones que vão conseguir, certo, atingir algum ponto estratégico. Israel, na verdade, cai um ou outro só que matou poucas pessoas. Porque há uma eficiência, em torno de 97, 98% de eficiência. Mas assim, qual foi o recado? O recado do Ayatollah foi, nós Estamos retalhamos para sua população. Mas ao mesmo tempo, ele não queria que fosse algo tão drástico, que afetasse tão drasticamente, porque ele sabia que poderia ter um revide direto de Israel. Não era por interesse dele uma escalada muito maior. A China também não é. Sim. Por que para a China não seria algo interessante? Porque a China faz todo o seu orçamento, é muito organizado. A China precisa de muito petróleo. Então, uma guerra mais ampliada entre Irã e entre Israel poderia aumentar muito. Poderia não. Iria aumentar o preço do petróleo, iria atrapalhar muito a estratégia chinesa. Com certeza, o processo de desenvolvimento industrial das próprias EES ficaria completamente prejudicado. E por falar no Irã, também é importante a gente relembrar o que aconteceu em abril, né? A morte do presidente do Irã, o acidente que aconteceu quase na fronteira com o Azerbaijão, nas cadeias das montanhas, que acaba matando o Ebrahim Razin, né? Houve algumas especulações que pudesse ter sido um ataque terrorista, mas depois foi comprovado que realmente foram falhas técnicas. E para também não demonstrar uma fraqueza do Irã, ele precisa mostrar o tempo todo que eles estão, no caso, dentro desse circuito e que o seu poderio continue intacto, sendo sempre controlado pelo Ayatollah. O que é curioso é porque o presidente que morreu no acidente foi acidente. Sim, acidente, comprovado. Ele era bastante cotado para futuramente suceder o Ayatollah. O que vai ser a questão um imbróglio, vamos dizer assim. Com a morte dele, ganhou muita força o filho do atual Ayatollah. Que é justamente, porque o nome é difícil mesmo, Mojtaba Khamenei, ou seja, que é ligado ele era, entre aspas, ultra-ortodoxo, né? Ou seja, ele não vai abrir mais o regime. E o então, Irã, cenas do próximo capítulo. E o Irã, exatamente. Trazendo mais uma atualidade, agora dia 28 de junho e dia 6 de julho tivemos as votações para se ter um novo presidente. E quem vence, Massoud Pezeshkian. Temos que ler. Gente, são nomes lindos, maravilhosos. Não, são lindos, não para mim. São lindos, mas para nós é difícil a pronúncia. A pessoa, se ele fosse traduzir meu nome lá, João Paulo Cláudio, ele fala, que como é isso, assim? senhor? Quem é você, né? Adriana Triana. Quem é isso? Lá, né? Mas a vitória do Massoud, ela veio também cheio de controvérsias. Uma delas foi o nível baixo de adesão de votos. Baixíssima adesão nessa questão da população expressar sua opinião em relação a quem seria esse novo sucessor. E, contrariando as expectativas, ele ganha em cima, vamos dizer assim, ele ganha contra um ultraconservador. Então, o Massoud, ele vai ter uma visão mais progressista, pelo menos é o que se espera das nossas fontes atuais. Ele não vai ter liberdade. Ele não vai ter essa liberdade, né? Temos o Ayatollah aí para dar uma segurada, mas a ideia dele de governo, pasmem, é que se tem uma aproximação com os países ocidentais. Então, como isso vai estar dentro do Oriente Médio? Como o Irã, que é um dos grandes financiadores também, nos bastidores dessas grandes tensões, aliado a essa situação do Irã, aliado também a essas tentativas de negociação de cessar-fogo entre o governo de Israel e Hamas, também a questão do Hezbollah e o papel do Líbano e até mesmo o papel da Síria dentro dessa situação das colinas de Golã. Como é que vai se delinear essas novas cenas dentro do Oriente Médio? Temos que esperar um tempinho para entender, né? Para ter um distanciamento temporal, para ver o desencadeamento de mais ações para analisarmos, até porque não dá para prever. Com certeza, é tudo muito dinâmico e tudo pode mudar. Tudo pode mudar a cada segundo, né? A cada segundo. E é por isso que estaremos em mais podcasts
Pena que o nosso tempo já está acabando, professor. Realmente já acabou. Não é muita se coisa pra gente Adriana, debater. a cada semana ela quer gravar um podcast Eu diferente. quero. Já queremos falar sobre França, já queremos aprofundar mais ainda sobre o Oriente Médio. Porque... França e Inglaterra, uma aula agora Sim, Inglaterra assim, também. um podcast de atualidades para... Super importante, super importante. Então, para que Estados a gente Unidos, possa... para entender aquilo lá, entender como é que funciona. As temáticas são inúmeras, por isso é que o nosso podcast Altas Ideias está sempre com novidades. E infelizmente chegamos ao final do nosso podcast. Tentamos ao máximo trazer informações relevantes, um aprofundamento de temáticas que vocês dentro também... do que é possível, no dentro do tempo que é que possível. E aconselhamos que se informem e que busquem também fontes cada vez mais fidedignas para que não se tenha uma reprodução de discursos errôneos. E obrigada, professor João Paulo. Para que não fiquemos apenas naquela coisa. Fica o conselho, repostando mensagem. Fica meu conselho. Eu vi esses dias que as eleições na França, foi postado que uma mulher de burca na França com o símbolo da foice e o martelo na testa. Pelo amor de Deus. É um negócio absurdo, né? É uma ignorância intelectual. Tipo, se você for olhar... É surreal. E outra, o importante da gente se informar e ter cada vez mais profundidade, um embasamento teórico bem interessante, é porque por mais que a gente concorde ou discorde, a gente precisa dessa base. E é por isso que nós estamos fazendo esses inúmeros podcasts de extrema relevância e convidamos vocês também a continuar nos nossos próximos episódios. Professor João Paulo, mais uma vez, obrigada pela sua contribuição, pelas suas referências, pelo seu processo de debate crítico. Foi extremamente relevante, aprendi demais. Pegando uma frase do Amos Oz, né, escritor. Aprendemos demais. Mudando um pouquinho, ele falou assim, né? Para os fanáticos, traidor é aquele que ousa mudar. Pegando como base, né? Para os fanáticos, errado ou traidor é todo mundo que pensa diferente, né? E é isso. E, na verdade, que bom que existem os diferentes, né? Para que a gente possa ter um processo de construção e um processo de identidade cada vez mais múltiplo. E é isso que é interessante. Gente, estamos chegando ao final. Um grande abraço a todos. Foi excelente o nosso encontro. Grande abraço. Grande abraço. Tchau, beijos, beijos e até mais.